Olá, você está no SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma área de gestão que é extremamente relevante para que as empresas possam alcançar excelentes resultados em faturamento, produção e redução de custos, que é a cadeia de suprimentos. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o conceito de cadeia de suprimentos e vamos conhecer também um pouco da sua história, como surgiu a cadeia de suprimentos dentro do contexto empresarial. Vamos entender a diferença entre cadeia de suprimentos e logística e como essas duas áreas se relacionam. Mais para frente na aula, vamos entender os objetivos, os princípios e as etapas do funcionamento da cadeia de suprimento. Aplicando a cadeia de suprimentos da forma adequada, vamos conhecer quais os benefícios nós podemos obter e também vamos conhecer quais são as tendências para dessa área de gestão da cadeia de suprimentos, quais as principais ferramentas que já são utilizadas pelas empresas. Vamos entender o conceito, a sua aplicação em exemplos já praticados por grandes empresas e vamos também dar algumas dicas de como melhorar os resultados da cadeia de suprimentos. Ao final da nossa aula, nós vamos exercitar todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado em questões que são aplicadas em vestibulares e concursos, ok? Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui na aula de hoje, ele está presente no nosso artigo Cadeia de Suprimentos no nosso site e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É claro, não deixe de conhecer as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso LinkedIn, o nosso canal no YouTube. Siga a gente nessas redes para que você possa aí estar sempre por dentro dos nossos conteúdos relacionados à logística, supply chain e gestão. Peço que, se você chegou nesse vídeo, já deixe aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar entregando um conteúdo de qualidade. Beleza? Então vamos iniciar a nossa aula. O que é a cadeia de suprimentos? O termo supply chain, nome em inglês para a cadeia de suprimentos, engloba o planejamento, a execução e o controle de todos os processos logísticos e operacionais. Isso inclui compras, armazenamento, distribuição, transporte, produção e gestão de estoque. A ideia central é integrar todas essas etapas para gerar valor ao cliente e aumentar a eficiência da empresa. Então, quando a gente fala em cadeia de suprimentos, a gente tem aqui, cadeia, que significa ligação entre elos, e nós temos suprimentos. E suprimentos quer dizer recursos necessários. Então, dessa forma, o que é a cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos é uma ligação de todas as áreas responsáveis para fazer com que os recursos necessários cheguem até a empresa e ela consiga gerar valor para o cliente. Então, quando a gente fala entre ligação de todas as áreas, nós estamos falando em fornecedores, que se conecta às empresas, e empresas que se conectam aos clientes. Então, os fornecedores que fazem entregas dos insumos, matérias-primas, componentes, equipamentos para a empresa, e a empresa com esses recursos executam seus processos de transformação ou distribuição e entrega para os seus clientes produtos ou
serviços. Então, quais são as áreas, além desses 3 personagens que precisam estar intimamente ligados, quais são as áreas que envolve dentro desse processo? Para que os fornecedores consigam entregar os insumos, matérias-primas, componentes, é necessário dentro da empresa, aqui nós temos 4 diferentes áreas. A gente pode dividir em 4, algumas outros conceitos ou algumas outras metodologias dividem em mais, mas basicamente a gente precisa da área de compras, que vai fazer a aquisição desses insumos, matérias-primas, equipamentos, componentes. Nós temos a área de logística, aqui nesse caso a logística inbound, ou seja, a logística que recebe esses produtos e faz toda a sua gestão, ou seja, aqui é necessário fazer um recebimento, conferência desses produtos para ver se está tudo de acordo. É necessário fazer o armazenamento e é necessário fazer o seu manuseio, ou seja, a movimentação dele aí dentro da área interna da empresa. Depois da área de logística, nós temos a área de produção, que vai basicamente pegar todos esses componentes, todos esses recursos e transformar nos produtos da empresa. E nós temos novamente a área de logística, que agora nós estamos falando da logística outbound, ou seja, a logística que distribui esses produtos para os clientes. Essa logística é responsável também pelo armazenamento, a embalagem e a distribuição. Ou seja, é um processo que é necessário uma estrutura muito bem montada e uma completa integração entre todas essas áreas para que esse fluxo de produtos que sai dos fornecedores para chegar até o cliente de modo que vai gerar valor, tem que ter uma integração muito bem feita e que todo mundo tenha ciência desse objetivo, esteja, vamos dizer assim, engajado em atingir esse objetivo para que tudo possa fluir da maneira mais correta possível, ok? Vamos exercitar, então, todo esse conceito que a gente aprendeu aqui agora com um exemplo prático. Então vamos voltar aqui aos nossos personagens, que no caso aqui são os fornecedores. Aqui nós temos a empresa e aqui nós temos os clientes. Então é necessário fazer o fluxo de produtos, saindo dos fornecedores até chegando aos seus clientes da empresa. Então, quando a gente está falando em indústria têxtil, vamos imaginar que aqui nós estamos falando de uma indústria que fabrica camisas, calças, bermudas, vestidos, essa indústria aí da moda, vamos assim dizer. Então, os fornecedores, eles devem entregar à empresa tecidos, linhas, máquinas de costura e os seus componentes. Nós temos aqui insumos, no caso agulhas, algo nesse sentido. Eu acho que é o que a gente pode aí ser necessário para produzir esse tipo de produto. Então, vamos voltar aqui no esquema da empresa. Aqui, então, a área de compras vai procurar os melhores fornecedores
capazes de entregar esses produtos com a máxima qualidade necessária a um preço adequado e que atenda o prazo da empresa. Então, o setor de compras ele deve ter por objetivo qualidade dos produtos, ou seja, se eu comprar um produto que não tem qualidade, naturalmente, dentro do meu processo de transformação, eu não vou conseguir chegar no resultado satisfatório. Então, qualidade é essencial. Além da qualidade, nós temos que ter um preço adequado. Eu não vou nem falar preço baixo, porque falar preço baixo, às vezes a gente pode induzir a comprar aquele que é o menor custo e, em geral, isso aí confronta com o conceito de qualidade. Então, que seja um preço adequado. Além do preço adequado, nós temos que ter um prazo, vamos colocar aqui também, adequado. Por que um prazo adequado? Não adianta nada eu ter um fornecedor que me entrega um produto de qualidade com um preço adequado, mas em um prazo incorreto. Ou seja, se ele me entregar esse produto de uma forma atrasada, eu não vou conseguir, dentro do meu processo, fazer tudo aquilo que é necessário e entregar dentro do prazo que eu acordei com o meu cliente. Então, eu preciso garantir qualidade, preço adequado e prazo. E também, uma coisa importante, especificações. Ou seja, se eu comprei o produto X, eu preciso que chegue para mim o produto X com qualidade e na quantidade que eu pedi, porque aquilo ali vai ser extremamente necessário para que eu consiga, então, executar os meus processos. E aqui, cumprindo todas essas etapas e os produtos chegando aqui na empresa, entra a área de logística. Nós vamos chamar de logística I, que é a logística inbound, ou seja, são os processos operacionais responsáveis por receber os produtos vindo dos fornecedores. Então, a logística inbound, ela tem a responsabilidade de receber, ou seja, descarregar esse produto do transporte que o fornecedor fez para a empresa, ou seja, se vai utilizar um equipamento de movimentação, se vai ser de uma forma manual, aí vai de acordo com cada produto e a forma que foi acordada aí com o fornecedor e os recursos da empresa. E além de receber, de fazer esse processo operacional de descarregar, ela tem que conferir. Por que a conferência é importante? Porque para garantir que aquilo que minha área de compras comprou, que é o que é necessário para o processo da empresa, seja de fato o que a gente está recebendo. Então, tem que conferir para ver se os produtos que chegaram é de fato aquilo que eu preciso dentro do meu processo. Além de conferir, eu tenho que então armazenar. Ou seja, levar esses produtos para a área de estoque e que essa armazenagem seja feita da maneira correta, preservando a integridade e a qualidade dos produtos. E também, é claro, manusear. O que quer dizer manusear? O produto está estocado, a área de produção solicitou esse produto, a logística é responsável por tirar esse produto do estoque e levar para a frente das máquinas, para abastecimento dessas máquinas, para que possa ser feito, então, o processo de produção. Então, que é justamente a próxima etapa, que é a produção. A produção vai executar ali o seu processo de transformação, garantindo elevados padrões de qualidade. Ou seja, se nós estamos falando em uma indústria têxtil, a gente vai fabricar uma camisa que todos os tamanhos, seja P, M, G, todos sejam exatamente iguais, ou seja, garantindo um padrão que siga um planejamento de produção, ou seja, não adianta nada eu produzir X camisas no tamanho G da cor vermelha, sendo que eu não tenho demanda para isso
e a produção lá, o planejamento, queria que fosse feito Y camisa na cor azul. Então, deve seguir um planejamento de vendas, ou seja, eu vou produzir aquilo que é necessário para o meu cliente. Não vou produzir aquilo que é mais fácil ou que a máquina já está com um setup adequado para fazer aquela produção. Não é isso. Vai produzir aquilo que é necessário para o meu cliente. Feito a produção, a gente retorna, vou subir aqui, para a logística, que é a logística outbound, ou seja, a logística responsável por distribuir esse produto. Então, assim como a logística inbound, aqui é necessário fazer o manuseio. Nesse caso, é o desabastecimento das máquinas, ou seja, as camisas, os vestidos, bermudas, calças, o que é que a indústria têxtil produziu, vai retirar esses produtos das máquinas através do manuseio, vai fazer a armazenagem dessas roupas, a embalagem delas para garantir a proteção e integridade. Embalagem, vai fazer a distribuição. Aí, conforme o que foi acordado com o cliente a nível de prazo, quantidade, especificação, vai fazer a distribuição no veículo adequado, de modo que esses produtos cheguem até os clientes da maneira com que ele solicitou. Então, é necessário uma completa integração entre os setores internos da empresa e uma completa integração entre os fornecedores da empresa, de modo que eles vão conseguir abastecer a empresa com os recursos necessários, e também uma integração com os clientes, para a empresa saber exatamente aquilo que o cliente quer e ela poder, de fato, atender a sua necessidade. Então, fazendo um exemplo aí com a indústria têxtil, é necessário a empresa entender quais são as roupas que o cliente quer comprar. Sabendo essa informação, a empresa vai fazer a aquisição dos recursos necessários junto aos fornecedores, vai fazer todo o seu processo operacional e entregar esses produtos ao cliente de forma a gerar valor, de modo que ele vai ficar satisfeito com aquele produto, com aquela camisa, bermuda, calça, vestido, aquilo que é necessário, ok? E quando surgiu esse conceito, essa área de gestão da cadeia de suprimentos? O termo Supply Chain Management, que é a gestão da cadeia de suprimentos, foi popularizado nos Estados Unidos nos anos de 1980, ou seja, é um termo relativamente recente, principalmente por estudiosos como Kate Oliver, da consultoria Booz Allen Hamilton. Ele definiu o conceito como a integração de processos logísticos que conectam fornecedores e consumidores em uma rede coordenada. Então, o que acontece? Naquele momento, no ano ali de 1980, muito provavelmente as empresas já estavam sendo impactadas pelos avanços da tecnologia, começando ali as máquinas serem cada vez mais desenvolvidas, alcançar uma produção mais relevante no sentido de produzir um volume maior de produtos. E aquilo ali começou a esbarrar em alguns problemas que a falta de integração entre os setores internos da empresa e os fornecedores e os clientes, que começou a gerar alguns ruídos, alguns gargalos, seja vamos fazer novamente aqui, fornecedores, acho que vai ficar mais fácil da gente explicar. E pode gerar alguns ruídos e alguns gargalos, por exemplo, entre a relação fornecedores e empresa, pode haver uma falta de abastecimento, ou seja, os fornecedores não entregam os produtos necessários para a empresa, assim como a empresa pode ter uma ruptura de estoque.
junto ao seu cliente, ou seja, o meu cliente quer um produto e eu não tenho para atender, ou um estoque elevado, ou seja, eu tenho mais produtos do que a demanda do meu cliente. Assim como aqui na área interna da empresa, a falta de integração pode gerar problemas como ociosidade, perda de produção. Por exemplo, se o nosso setor de compras não fizer as compras adequadas, muito possivelmente vai haver essa falta de abastecimento ou itens incorretos, seja na sua quantidade, seja nas suas especificações. Assim como a área de logística, se não souber o que tem que ser feito, ela não vai armazenar o produto da forma adequada, ela não vai manusear o produto da forma adequada. A produção, se não tiver os recursos necessários, pode gerar uma ociosidade, ou seja, perda de produção. Assim como a logística outbound, ela não conseguir distribuir, seja por um estoque elevado, um estoque baixo, a falta de recurso. Então, todos esses problemas, eles são oriundos dessa falta de integração intrasetorial e entre fornecedores e clientes. Então, ali naquela época, em 1980, já se viu a necessidade de estruturar melhor todas as áreas internas da empresa e essas relações com as áreas externas da empresa, que são os fornecedores e são os clientes. Então, se viu-se necessário fazer essa ligação, fazer essa cadeia, essa conexão entre todos os fornecedores, as áreas internas, os clientes, de modo que as informações, os produtos possam fazer o seu fluxo de uma maneira mais correta, sem ruídos, sem atrasos, sem perdas de produção, onde os processos são mais eficientes. Então, nessa forma, começou-se a conduzir nesse sentido de gerar esse conceito dessa área de gestão, que é a cadeia de suprimentos. E agora um ponto, muitas das vezes o conceito de cadeia de suprimentos ele é confundido com o conceito de logística, e a gente vai entender agora que são coisas que são relacionadas, são conceitos relacionados, porém diferentes. Muitas das vezes se confunde o conceito de logística com o conceito da gestão da cadeia de suprimentos, a supply chain, e vice-versa. Apesar de exercerem papéis semelhantes, a cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas ao fluxo e transformações de mercadoria, desde o estágio da matéria-prima até o usuário final, foi o que a gente falou lá no conceito, bem como os respectivos fluxos de informação. Então, aqui esse quadro ele foi retirado aí da principal referência que a gente tem em supply chain e logística, que é o Ronald Ballou, e aqui ele mostra que a cadeia de suprimentos, vou até trocar a cor aqui do meu ponteiro para que eu possa explicar melhor. Então, ele mostra que a cadeia de suprimentos ela engloba diferentes áreas internas da empresa, de modo que vai chegar nesse objetivo da satisfação do cliente, lucratividade e vantagem competitiva em relação à concorrência. Então, aqui nós temos a área de marketing, a área de vendas, pesquisa e desenvolvimento, previsão de demandas, produção, compras, logística, sistema de informação, finanças e serviço ao cliente. Todas essas áreas internas da empresa devem estar intimamente integradas e ligadas, formando a cadeia de suprimentos, de modo que o fluxo de produtos e informações vai poder seguir da maneira mais adequada, do fornecedor para fornecedor, do fornecedor para a empresa, da empresa para o cliente,
e do cliente para o cliente do cliente. Então, aqui está até expandindo esse... Aqui a gente explicou em 3 personagens, aqui utilizou-se 5 personagens. Então, aqui a gente tem um completo fluxo de produtos, serviços, informações, recursos financeiros, demanda, que são informações, e as previsões. Então, tudo isso está intimamente relacionado dentro dessa área de gestão da cadeia de suprimentos, onde faz a ligação de todas essas áreas, de todas essas informações, de todos esses produtos físicos, com o objetivo de atender a necessidade do cliente, gerando valor para ele, gerando maior lucratividade para a empresa, ou seja, vai vender mais produtos a um preço menor, aumentando a lucratividade e tornando a empresa com a posição de vantagem em relação à sua concorrência. Então, quando a gente falar em logística e supply chain, existe essa relação, pois a logística faz parte da gestão da cadeia de suprimentos, mas uma coisa é diferente da outra. A gestão da cadeia de suprimento envolve diferentes áreas internas e externas à empresa, e a logística ela está aí dentro de um processo empresarial voltada aí tanto para ser uma logística inbound, que é o recebimento dos produtos, como uma logística outbound, que é a distribuição. E até mesmo o conceito de logística reversa, que já vai mais para uma área aí de atendimento ao cliente, ok? Então é importante a gente saber essa diferença. Então, qual que é o objetivo da cadeia de suprimentos? Nesse momento, como a gente já falou sobre o seu conceito e sua aplicação, demos até um exemplo aí na indústria têxtil, eu acredito que já vai ficar mais claro para a gente entender qual é o objetivo da cadeia de suprimentos. E qual que é esse objetivo? É garantir que produtos e serviços cheguem ao consumidor final de forma eficiente, no prazo certo e com o menor custo possível. Ao integrar todos os processos logísticos, desde o fornecimento até a distribuição, a cadeia de suprimentos promove uma fluidez operacional, reduz os desperdícios, melhora a experiência do cliente. Essa eficiência resulta em uma maior competitividade, margem de lucro otimizada e maior capacidade de resposta às demandas do mercado. Então vamos organizar tudo isso aqui que foi descrito nesse objetivo da cadeia de suprimentos. Mais uma vez, deixa eu alterar aqui a cor da caneta. Então, o principal objetivo é garantir que os serviços cheguem ao consumidor final de forma eficiente, ou seja, gerar valor para o cliente. Este é o objetivo da cadeia de suprimentos. E como que se gera valor para o cliente? Então, é um preço adequado. O que é um preço adequado? Um produto de qualidade, onde, quando comparado a produtos de qualidade com o seu concorrente, o seu preço ele seja menor. Ou seja, se temos uns produtos semelhantes entre a empresa A e a empresa B, e a empresa A tem um preço melhor, naturalmente o cliente vai optar pelo preço menor, se tratando de produtos semelhantes. Então, essa é uma das condições, o preço adequado. Além do preço adequado, uma coisa que é muito importante é o prazo correto. Isso porque não adianta nada você entregar o produto correto, a um preço adequado, mas no tempo incorreto, pois o cliente precisa do produto no tempo onde foi acordado ali no processo de venda. Então, ele precisa que esse produto chegue dentro do prazo adequado. E aqui é sempre importante especificação. Ou seja, a especificação do produto tem que estar adequada nas características que o cliente precisa. Quando a empresa consegue atingir a todos esses objetivos, ela vai gerar valor para o cliente e, consequentemente, vamos puxar uma outra relação aqui. Se gera valor para o cliente,
naturalmente a empresa vai ter um faturamento maior. Com um processo de cadeia de suprimentos bem integrado, as coisas funcionando da maneira adequada, ela vai ter uma redução de custos e esses dois naturalmente vai dar uma maior margem de lucro, ou seja, a lucratividade. A empresa tendo mais recurso financeiro, naturalmente ela vai ter uma maior competitividade. Ou seja, se ela tem mais recurso financeiro, ela pode investir nos seus processos, ela pode investir em equipamentos, ela pode expandir os seus negócios, ela pode, com o caixa, reduzir o preço dos seus produtos para aumentar a margem do mercado. Caso tenha alguma mudança aí na demanda do mercado, seja uma demanda maior, ela tem recurso para conseguir produzir mais, assim como se a demanda diminuir, ela tem caixa para sobreviver a esse período aí onde o faturamento vai ser menor, ou seja, ela vai se colocar na posição de vantagem em relação aos seus concorrentes. Então, a cadeia de suprimentos, ela gera essa série de benefícios em cascata aí junto à área interna e externa da empresa. E quais são os princípios relacionados à cadeia de suprimentos? Quando a gente fala em princípios, é aquilo que é necessário para a cadeia de suprimentos para que ela atinja a esse objetivo. O primeiro deles, que a gente falou bastante, é a integração dos processos, ou seja, áreas internas da empresa e fornecedores e clientes devem estar intimamente conectados, integrados ao processo da empresa para que a coisa flua da maneira eficiente. Foco no cliente, ou seja, nada do que a empresa fizer internamente, nada do que do relacionamento que ela tiver com o seu fornecedor vai valer se ela não atender a necessidade do cliente. O cliente é a ponta final desse processo da cadeia de suprimentos e ele deve ser atendido. Então, o foco deve começar por ele, é entender qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda, entender os seus prazos, negociar de uma forma adequada, onde vai gerar valor para o cliente e para a empresa, de modo que todo o processo seja executado em prol de atingir esse objetivo que é gerar valor para o cliente. Agilidade e flexibilidade. As demandas, elas flutuam bastante aí com o passar do tempo. Ela pode ser maior, ela pode ser menor. Pode haver problemas com os clientes, pode haver problemas com os fornecedores, pode haver problemas internos na empresa. Então, isso é algo que está fora do controle aí da gestão da cadeia de suprimentos. Todos trabalham para que, de forma preventiva, os problemas possam ser eliminados ou reduzidos. Mas, vez ou outra, um problema aparece. Quando esse problema aparece, seja um problema ou uma oportunidade, é necessário que a cadeia de suprimentos entenda esse cenário de uma maneira ágil, ou seja, meu cenário é esse e eu tenho que me adaptar para ter um melhor resultado dentro desse cenário, ou seja, ser ágil e flexível em relação a essas necessidades de mudanças que possam ocorrer. Uso de tecnologia e dados. Hoje isso é essencial, é necessário para todas as empresas. A tecnologia ela está avançando de uma forma bem constante, então é necessário incluir essa tecnologia dentro dos processos para que a gente possa obter resultados mais previsíveis, resultados mais corretos, resultados mais ágeis, resultados mais precisos, onde ali também até o processo de gestão com os dados, com informações, eles possam ser condensados, analisados, processados da maneira adequada, de modo que vai
permitir com que os gestores tomem decisões mais adequadas e corretas para os processos. E é claro, a questão da sustentabilidade, seja uma sustentabilidade empresarial, ou seja, a empresa tem que executar seus processos, suas atividades e conseguir ter um retorno financeiro de modo a prosperar e manter a engrenagem rodando, bem como a sustentabilidade ambiental, que os seus processos não venham a degradar o ambiente ao qual ela está inserido e muito pelo contrário, que ela possa ser mais sustentável, ou seja, ela não degradar e preservar o ambiente, ok? E agora, quais são as etapas da cadeia de suprimentos? Aqui, ó, nós temos mais um setor ligado aí à área comercial. Então, vamos colocar aqui, ó, vendas / comercial, que é aquela área responsável por vender os produtos para os clientes, mas fora um pouco da ótica operacional. Então, essa área ela é responsável por gerar um planejamento da demanda, ou seja, o que se espera vender dentro de um período aí, para a empresa. Esse planejamento de demanda ele pode ser feito em diferentes formas aí relacionadas ao processo da empresa. Tem empresa que trabalha com pedidos realizados, ou seja, os pedidos realizados no mês passado é o que eu vou atender dentro desse mês. Então a empresa vai produzir só aquilo que ela já sabe que vendeu. Pode ter uma previsão, um planejamento de demanda por dados históricos, ou seja, a gente costuma vender XY unidades do produto A, do produto B. Então eu vou me planejar para produzir esse volume que provavelmente vai ser a necessidade do meu cliente. A empresa pode fazer estudos estatísticos, cada empresa tem um método aí para se chegar a um planejamento de demanda, mas o ponto é que a empresa precisa saber qual é a demanda do cliente para que ela não tenha uma ruptura de estoque, nem um excesso de estoque. Ou seja, isso aqui é extremamente importante. Ruptura de estoque significa perda de venda, excesso de estoque significa perda de recursos. Então, ela tem que buscar um equilíbrio, que é justamente a demanda do cliente. Entendido essa demanda do cliente, aí entra a área de compras. Ela vai fazer o suprimento e o abastecimento de todo o recurso necessário para que a empresa atenda a essa demanda do cliente. Então, ela vai procurar os fornecedores e esses fornecedores vão fazer a entrega desses recursos necessários aí para que a empresa possa realizar a sua produção. Então, aqui a gente pode chamar de uma área industrial, uma própria área de produção mesmo, que com os recursos que a área de compras comprou, ela vai fazer aí o processo de transformação, que é transformar matéria-prima em produto acabado, seguindo os padrões, atendendo a demanda aí que foi planejada pela equipe do comercial. Feito esses produtos, a área de logística vai fazer a sua armazenagem, ou seja, vai fazer o seu estoque dos produtos, a sua embalagem e o seu manuseio. Novamente, a área de logística vai fazer a distribuição e transporte, ou seja, vai fazer o carregamento desses produtos para os clientes e vai encontrar um meio de fazer esse transporte. E aqui nós temos também a área de marketing, que vai fazer todo esse processo aí do pós-venda, entender, buscar um feedback do cliente em relação ao produto, que vai assim, atender a sua
necessidade, caso ele tenha algum tipo de problema durante a utilização do produto. Então, ela vai fazer esse intermédio entre empresa e cliente, buscando sempre a solução dos problemas e, é claro, atender, criar valor aí para o cliente, beleza? Então, essas são as etapas. Cada empresa tem as suas características específicas, tem o seu cenário onde está inserido, tem as suas particularidades, vamos assim dizer. Então, pode ser que essas etapas ela seja um pouco diferente em relação a esse padrão que foi aqui adotado, mas basicamente essa é a sequência. Começa com um planejamento de vendas para então a execução do serviço pós-venda. Todas as etapas intermediárias a essas duas extremidades tem ali a particularidade de cada empresa, como que é feito, beleza? Agora, eu já tenho a minha cadeia de suprimentos bem estruturada, eu tenho aí todos os meus setores internos muito bem conectados, o fluxo de informações de produtos ocorre de uma maneira muito eficiente. Quais são os benefícios que eu vou obter? Redução de custo operacional, ou seja, recursos necessários no local adequado, com a qualidade adequada, vou poder produzir da maneira adequada. Maior eficiência logística, ou seja, meu estoque vai estar adequado, minha embalagem adequada, meus prazos de atendimento ao meu cliente vai estar adequado. Melhoria na tomada de decisão, isso porque as informações elas estão seguindo um fluxo muito adequado, as informações chegam no momento que precisa, onde os gestores, tendo acesso fácil a essa informação, informações verídicas, eles tomam decisões mais corretas para as situações ali no dia a dia da empresa. Aumento da satisfação do cliente, ou seja, o cliente quer o produto X, ele consegue esse produto num preço adequado, no prazo adequado, na especificação que ele queria, um produto de qualidade, ele vai naturalmente ficar satisfeito aí desse relacionamento junto à empresa. Vantagem competitiva sustentável é aquilo que a gente já falou, mediante essa satisfação do cliente, ele naturalmente vai ter uma posição de vantagem aí frente aos seus concorrentes. E também uma contribuição para a sustentabilidade. Quando a empresa faz as coisas da maneira mais adequada possível, ela consegue ter uma lucratividade, ela consegue atender as necessidades do cliente e consegue também ser sustentável, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista ambiental. Quais são as tendências para a cadeia de suprimentos? Logística 4.0. O que é a logística 4.0? A logística 4.0 basicamente é a inserção de uma forma bem intensa das máquinas, das tecnologias dentro dos processos de logística. Ou seja, hoje nós já vemos aí, principalmente nas grandes empresas, robôs trabalhando dentro de uma área de estoque com um índice de eficiência elevadíssimo, com a capacidade operacional muito elevada, onde as coisas fluem de uma maneira ágil, de uma maneira correta, as máquinas aí inseridas dentro do processo logístico cada vez mais seguras, as informações permitindo aí uma tomada de decisão muito adequada, entrando aí nessa questão da internet das coisas, que é basicamente essas máquinas, esses equipamentos, esses componentes que estão inseridos dentro do nosso processo, eles estão conectados na internet, eles geram dados, eles geram informações que vão se tornando em relatórios, vão tendo análises dessas informações, permitindo os gestores tomarem decisões cada vez mais assertivas e corretas aí dentro do processo. Temos a inteligência artificial, que é basicamente aí fazer muito dos processos que antes eram feitos de forma manual, que poderia gerar erros, que demandavam um tempo muito grande aí dos trabalhadores, dos funcionários. Hoje a coisa acontece de uma forma mais ágil, uma coisa mais correta. Então todo aquele serviço braçal de, vamos dizer assim,
condensar ali documentos, informações. Isso hoje a inteligência artificial já faz isso de uma maneira bem mais ágil, bem mais eficiente. Assim como a Big Data, que é basicamente aí, a gente ter um acúmulo de informação, uma geração de dados, de informação muito grande e fazer o tratamento dessas informações de modo que isso vai gerar insights, vai gerar informações para o processo que pode ser extremamente relevante na tomada de decisão e fazer alguma mudança. Assim como a automação, que é aí a inserção das máquinas, internet, tecnologia dentro do processo, que torna aí o processo mais ágil, mais seguro, mais correto e mais eficiente de um modo geral. Então isso é algo que já acontece em muitas empresas e isso aí não está deixando de ser uma tendência para virar uma necessidade, ou seja, quem não se adequar em relação a isso na cadeia de suprimentos, basicamente vai se colocar na posição de desvantagem em relação aos seus concorrentes. E quais são as principais ferramentas que a gente já tem aí inseridos dentro do processo da cadeia de suprimentos? O ERP, que é o Enterprise Resource Planning, é basicamente um software que engloba todos aqueles processos, todas aquelas áreas da cadeia de suprimentos que foi aqui apresentada. Então, todas essas áreas de marketing, venda, pesquisa, previsão, produção, compra e logística têm acesso às mesmas informações, de modo que elas executam as suas atividades, sejam elas operacionais ou de gestão, e ali vai sendo atualizado de forma bem ao vivo, vamos assim dizer, instantâneo, que todos os setores já vão entendendo o que está acontecendo dentro de todos os processos aí da empresa e permitindo aí ele ter a informação adequada. Então é um sistema que liga todas essas áreas de modo que todo mundo compartilha a mesma informação. Sistemas de BI, que é Business Intelligence, que gera relatórios, gera informações, geram dados, análises, estatísticas, gráficos, que tornam a vida do gestor mais fácil, pois ele consegue entender como que está ali o seu processo em relação àquilo que foi planejado e ele pode tomar decisões, seja ação de correção, seja ação de padronização ou ação de melhoria. Temos as tecnologias de rastreabilidade, RFID, QR Code, GPS, que mostra que a gente poder acompanhar em tempo real onde está o meu produto, que dia que ele vai chegar no meu cliente. O RFID consegue fazer toda uma leitura de um estoque de uma maneira ágil, de uma maneira correta. O QR Code permite todo mundo aí que hoje tem acesso a um smartphone poder ter acesso a uma quantidade de informação muito grande. Os clientes, através do GPS, saber quando o seu produto vai chegar, de modo que ele consegue se preparar ali para fazer o seu recebimento. Então, essas tecnologias que rastreiam os produtos, sejam dentro de uma área interna quanto externa à empresa, isso é de grande valor e importância aí para os processos da empresa. A Big Data e a inteligência artificial, a gente já comentou ali como uma tendência, né? São a inserção dessas tecnologias dentro do processo para tornar o processo cada vez mais ágil, mais correto, ter informações relevantes. E nós temos aí as áreas de gestão, aí, processo de gestão do Lean Manufacturing, que busca aí a redução do desperdício de uma forma geral, e o Six Sigma, que busca aí o aumento da produção, fazer uma produção mais estruturada, uma produção enxuta, de modo que com o recurso que eu tenho eu vou conseguir ter uma eficiência operacional maior. Então, são ferramentas, seja de gestão, seja de tecnologia, que auxiliam bastante aí essa estrutura complexa que é a cadeia de suprimentos. E aqui vamos a alguns exemplos de grandes empresas, aqui no caso a Amazon, a Natura e a Magazine Luiza, que tem na cadeia de suprimentos um braço estratégico para atingir resultados
satisfatórios. Então, ó, a Amazon, logística orientada por tecnologia. A empresa utiliza robôs no centro de distribuição, inteligência artificial para previsão de demanda e sistemas WMS e TMS integrados, que é o ERP. São módulos do ERP. Então, a Amazon tem aí na tecnologia uma grande aliada para que ela consiga fazer uma logística mundial. Lembrando que a Amazon é a maior empresa de varejo do mundo, ela atende aí diversos países do mundo afora, uma logística que contempla milhões de unidades de produtos por dia sendo movimentados entre armazém, centro de distribuição, entrega para cliente, recebimento de fornecedor. Então é algo extremamente complexo, é algo extremamente grandioso. Então a Amazon tem na tecnologia esse aliado para conseguir fazer que todo esse fluxo de produtos de entrada e saída em nível mundial seja feito da maneira mais adequada possível. A Natura, empresa brasileira, que tem na sustentabilidade na cadeia de suprimentos uma estratégia de marketing muito boa. Sua cadeia de suprimentos prioriza fornecedores locais e sustentáveis, além de operar com a logística reversa para recolher embalagens usadas. Então, a Natura ela tem essa estratégia de marketing aí de incentivar produtores locais ali as suas fábricas, as suas unidades, bem como que ela busca esse processo de reciclagem junto aos seus clientes para ter esse marketing positivo no sentido da sustentabilidade ambiental. E aí precisa da cadeia de suprimentos para ter essa ligação junto ao cliente, para conseguir fazer essa movimentação reversa dos resíduos, bem como essa ligação entre esses fornecedores locais, que são fornecedores em geral menores, que fazem as coisas de uma maneira mais artesanal, não num nível industrial muito grande, como grandes empresas. Então, a Natura tem aí esse viés sustentável ambiental, onde é necessária aí essa integração entre cliente e fornecedor. E a Magazine Luiza, a digitalização e integração multicanal. O que a Magazine Luiza faz? A Magazine Luiza é uma empresa que atua aí no Brasil, na distribuição de produtos, no varejo. Ela tem diversos centros de distribuição espalhados aí ao longo do território brasileiro, de modo que ela tem uma intensa comunicação e integração entre esses centros de distribuição, de modo que ela otimiza a sua entrega, conseguindo fazer com que os seus prazos de atendimento ao cliente sejam otimizados em relação aos seus concorrentes. Então ela precisa dessa integração interna entre os seus diversos centros de distribuição para que o produto que o cliente precisa esteja sempre no centro de distribuição mais próximo dele, de modo que vai reduzir ali o prazo para a entrega dos produtos. Então essas três empresas são gigantes aí, cada uma no seu ramo de atuação, mas que tem na cadeia de suprimentos uma estratégia para melhorar os seus resultados. Então, entendendo o que é a importância, o seu objetivo, quais os benefícios que a gente pode obter a partir de uma cadeia de suprimentos bem estruturada, bem integrada, como que a gente pode melhorar a nossa cadeia de suprimentos? Aqui eu deixei 3 itens que são extremamente relevantes. O primeiro deles, gestão. Ou seja, a cadeia de suprimentos ela deve ter aí dentro do seu processo, dentro da sua estrutura, um planejamento dos resultados, uma execução alinhada a esse planejamento e um controle dos resultados aí em tempo real com a utilização da tecnologia. Tendo isso, vai permitir aí uma ação de correção, uma ação de padronização ou uma ação de melhoria.
que é justamente o item aqui, ó, Kaizen, é a melhoria contínua, é a gente ter aí dentro do nosso processo essa mentalidade de que os resultados podem ser sempre melhorados a partir das mudanças no sentido de planejar, executar e controlar um processo. E é claro, a logística. A logística ela pode auxiliar em muito aí a questão dos resultados da cadeia de suprimentos, porque a logística é o elo que liga os fornecedores a empresa e os clientes. Todas as áreas dentro da cadeia de suprimentos são importantes, cada um tem uma importância diferente, um processo, uma operação diferente, mas a logística é quem liga os fornecedores à empresa e a empresa aos clientes, ou seja, essa ligação entre esses três personagens que compõem aí a cadeia de suprimentos é feita pela logística. Então, quando o nosso processo logístico ele é muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, a nossa equipe ela é capacitada para executar as atividades, os recursos eles são adequados para recebimento, armazenagem, manuseio, distribuição, transporte, naturalmente nós vamos ter resultados extremamente relevantes. Vale também contar que a logística está diretamente relacionada à satisfação do cliente, bem como os custos. A logística ela desprende um custo muito grande para executar as suas operações. Então, quando nós temos um processo bem implementado dentro da empresa, a gente consegue aí reduzir esses custos e obter resultados mais satisfatórios, ok? Então não tem segredo. Para que a gente possa melhorar os resultados da cadeia de suprimentos, gestão, uma mentalidade para sempre melhorar os nossos resultados e ter na logística aí um braço estratégico para alcançar resultados eficientes, beleza? Então vamos agora exercitar todo esse conteúdo que foi aqui apresentado em questões relacionadas à cadeia de suprimentos. Então vamos para a primeira questão, uma questão onde 91,8% das pessoas acertaram. A eficiência de uma cadeia de suprimentos em sua fundamentação ao bom relacionamento interpessoal em seu processo logístico propriamente dito. Ou seja, sabendo-se disso, qual das alternativas a seguir expressa corretamente um fundamento dessa cadeia de suprimentos? Elevação de estoque em toda a cadeia de suprimentos. A gente falou sobre um estoque elevado, isso não é adequado aí para o processo, então isso daqui está errado. Incompatibilidade entre informações e dados de fornecedores e distribuidores da cadeia de suprimentos. Aquele processo entre fornecedor e empresa, ele não pode ter essa incompatibilidade entre informação. Isso aqui, então, está errado. Uma excelente comunicação entre os componentes dessa cadeia de suprimentos. Isso é um item correto. Vamos deixar aqui, mas vamos ver as outras alternativas. Redução da utilização de tecnologia. Completamente errado. Focar somente um cliente de fornecimento. Não. A cadeia de suprimento deve gerar valor a todos os clientes da empresa. Então, alternativa C. Um fundamento da cadeia de suprimentos é que tenha uma excelente comunicação e integração entre todos os componentes dessa cadeia. Essa outra questão, 41,3% acertaram, ou seja, mais da metade das pessoas que respondem essa questão erram. Então, é uma questão de um ponto de vista mais complexo. O gerenciamento da cadeia de suprimentos busca otimizar a eficiência e eficácia operacional, garantindo que produtos certos estejam disponíveis no momento certo ao menor custo possível. Ok, conceito. No contexto do gerenciamento da cadeia de suprimentos, qual é a relação entre movimentação de materiais e cadeia de valor?
A movimentação de materiais refere-se apenas ao transporte físico dos produtos dentro da cadeia de suprimentos, enquanto a cadeia de valor envolve a análise de custos associados a cada etapa do processo produtivo. Não houve relação entre os dois termos. Vamos para a próxima alternativa. A movimentação de materiais é uma das atividades críticas na cadeia de valor, que busca agregar valor ao cliente através da entrega de produtos e serviços. Vamos ver as próximas. A movimentação de materiais está exclusivamente relacionada ao armazenamento de produtos em depósito ao longo da cadeia de suprimentos, enquanto a cadeia de valor foca na análise das atividades de marketing e venda. Não é isso. Então, vamos para a próxima. A movimentação de materiais é responsável pela gestão de resíduos ao longo da cadeia de suprimentos. Não é isso. Enquanto a cadeia de valor concentra-se na distribuição física de produtos aos clientes. Também não é essa a alternativa. Então, já vamos eliminar duas aqui, ó, a C e a D, de modo que já vai ficando mais fácil para a gente. A movimentação de materiais é parte da logística reversa na cadeia de suprimentos, enquanto a cadeia de valor se concentra no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Não, isso é área de pesquisa e desenvolvimento. Então vamos ver a alternativa A e B. A movimentação de materiais refere-se apenas ao transporte físico dos produtos dentro da cadeia de suprimentos, enquanto a cadeia de valor envolve a análise de custos associados a cada etapa do processo produtivo. Não é isso. A cadeia de valor busca meios de atentar ali para a satisfação do cliente, não é relacionada a custo. Então, alternativa B. A movimentação de materiais é uma das atividades críticas na cadeia de valor, que busca agregar valor ao cliente através da entrega de produtos e serviços. Ou seja, a movimentação, seja no recebimento de produtos, seja no abastecimento das máquinas, desabastecimento e na distribuição, é uma atividade crítica para entregar valor ao cliente, pois ela precisa ser feita dentro de um prazo adequado, com os equipamentos adequados, para que não venha a gerar nenhum dano físico no produto, preservando a sua integridade, de modo que a empresa vai conseguir entregar o produto ao seu cliente. Questão complexa, necessária muita interpretação aí desses dois conceitos, dessas duas atividades aí da cadeia de suprimentos. Uma outra questão, onde 92% das pessoas acertaram: na gestão de logística e cadeia de suprimentos é essencial coordenar diversas atividades e processos para garantir que produtos e materiais fluam de forma eficiente até dos fornecedores aos clientes finais. A respeito do tema, é correto afirmar que o objetivo da cadeia de suprimentos visa principalmente a otimização de processos internos, sem considerar a integração. Errado, já está errado. Foca na criação de relacionamentos de longo prazo com clientes, garantindo satisfação e fidelização, mas sem atenção aos custos no transporte. Errado. Concentra-se exclusivamente, essa palavra já é muito perigosa, mas vamos ver, na eficiência do transporte, sem considerar a coordenação com fornecedores e outros elos. Errado. Consiste em manter elevados níveis de estoque em todos os pontos da cadeia. Não. Estoque equilibrado em relação à demanda. Prioriza a criação de um fluxo contínuo e eficiente de materiais e informações através de toda a cadeia, minimizando os custos totais e atendendo a necessidade do cliente. Correto. Alternativa E. Então, pessoal, era isso que a gente queria falar sobre cadeia de suprimentos. Peço que, se você assistiu essa aula, deixe aqui o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem uma crítica, sugestão, deixe aqui o seu comentário. E, é claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar com essas informações. Beleza? Um abraço e até a próxima.